Olá, pessoal. Bom, vamos falar sobre defeitos do negócio jurídico. Nós falamos sobre defeitos do negócio jurídico no nosso último vídeo, onde eu falei sobre erro, dolo e coação. Aí nós tivemos um período de semana acadêmica e agora eu falo sobre defeitos do negócio jurídico para falar sobre estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Defeitos do negócio jurídico, só para a gente relembrar, a gente está falando de anulabilidade, ou seja, uma situação inadequada de um negócio jurídico que subiu o degrau da existência, mas quando vai para o degrau da validade, ele encontra ali um óbice, ele encontra um obstáculo, ele não consegue permanecer. Erro, dolo e coação estão relacionados com a vontade, a minha vontade não foi manifestada como eu desejava, seja porque eu tive uma falsa noção da realidade, erro, seja porque eu fui induzida a ter essa falsa noção da realidade, dolo, ou porque eu fui coagida, eu não queria, mas houve uma ameaça séria e real, coação. Quando a gente vai analisar os defeitos do negócio jurídico, não são apenas esses, a gente tem também algumas situações corriqueiras do dia a dia, como estado de perigo, como a lesão, e a fraude contra credores, que é uma questão também de boa-fé. Vamos ver esses três defeitos do negócio jurídico que são da aula de hoje. Primeiro é o estado de perigo. O que é o estado de perigo? O estado de perigo é quando você manifesta a sua vontade porque você quer salvar a si, alguém da sua família ou um terceiro aqui sempre naquele sentido, por que que você manifestou a sua vontade para um terceiro, quem é esse terceiro? Eu preciso realmente provar que eu só disse ou só assumi uma determinada obrigação porque esse terceiro precisava, então eu tenho que provar porque esse terceiro me influencia, tá? Então você assume uma obrigação excessivamente onerosa para salvar a si, alguém da sua família ou um terceiro. E a outra parte, ela sabe dessa tua necessidade, ela sabe que você quer salvar alguém e ela se aproveita disso. Então veja que interessante, a figura do estado de perigo é uma figura que a gente pode dizer até como nova, né? Porque eu estou analisando aqui em uma barra de um direito civil moderno, do erro, dolo e coação, lá desde o século XIX, enquanto o estado de perigo vem para o século XXI. O que é o estado de perigo no dia a dia? O estado de perigo no dia a dia é, por exemplo, quando alguém vai internar uma outra pessoa no hospital. Ora, você chegou no hospital, você vai internar alguém. É óbvio que o hospital sabe que se você está ali é porque bem você não está, né? Você vai internar alguém. E vamos imaginar, não que eles façam isso, né? Mas vamos imaginar que o hospital requeira de você uma obrigação excessivamente onerosa. O custo seria 2.000 e ele cobra de você 20. Ele fala assim, olha, vou cobrar 20, 80, 100, e se for menos, você não vai ter restituição, se for mais, você não paga. E você assume. Ou o cheque calção. Imagina que um hospital ia pedir cheque calção, né, gente? Não que nunca aqui, né, tenha passado na cabeça deles, mas só por precaução a gente tem uma legislação que proíbe o cheque calção. E mesmo assim a gente tem uma série de denúncias que acontecem. Eles pedem um cheque calção porque você está indo lá salvar alguém, internar alguém. Isso pode? Não, isso não pode. Inclusive, a gente tem, desde 2002, a regra de que toda vez que alguém tentar impor uma obrigação excessivamente onerosa para outra pessoa, poderá aqui ser desfeito esse negócio jurídico. Ele está ausente à validade. E aí a gente tem N exemplos, né? Eu trouxe os exemplos do hospital aqui, quem infelizmente já tenha passado por situações assim vai entender, né, esta minha fala. E às vezes a gente tem situações, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma determinada cirurgia e aí quer vender um imóvel, né? Então, eu preciso fazer uma cirurgia caríssima, estou desesperada para conseguir o dinheiro, tenho um imóvel que vale, por exemplo, R$ 1 milhão, e aí alguém, um amigo, sabe que eu estou precisando vender, ele fala assim, olha, Glenda, eu compro por 200 mil, que é o valor da tua cirurgia, e eu vendo. Ué, gente, mas aqui eu tive uma obrigação excessivamente onerosa. Esta pessoa com quem eu negociei, que era um amigo, ele sabia da minha necessidade e ele se aproveitou disso. Então, veja como o estado de perigo, ele está relacionado com a sua vontade. Se você não tivesse nessa situação de desespero, você não manifestaria a sua vontade, e como ele está relacionado com a própria boa-fé. A outra pessoa sabe e se aproveita disso. Então, há um aproveitamento aqui, quando a gente fala em estado de perigo. Estado de perigo está ali no artigo 156, que diz exatamente o que eu trouxe para vocês. Olha, alguém premido de salvar-se a si ou a pessoa de sua família, no parágrafo único trata aqui, né, de terceiros, que, claro, eu vou ter que justificar por que que eu assumi uma obrigação onerosa para esse terceiro, que nem é da minha família, e
Este grave dano, para tentar afastar o grave dano, eu acabo aqui assumindo uma obrigação excessivamente onerosa com uma outra pessoa que sabia da minha situação de perigo. Então, esta é aqui a característica, né? Basicamente, o conceito do estado de perigo. Você precisa salvar alguém. Então, pela sua necessidade, pelo seu desespero, você assume uma obrigação excessivamente onerosa. Eu gosto de fazer aqui um paralelo até para distinguir estado de perigo de coação, falando o seguinte: imaginem que você está em um precipício e você vai cair desse precipício. E alguém chega e olha e fala para você assim: eu posso te salvar, mas para te salvar eu quero que você venda o seu carro ou doe todo o patrimônio que você tem para mim, né? Essa doação sequer seria possível, mas vamos imaginar que possa ser, você doe todo o teu patrimônio para mim. A pessoa assume aquilo, não porque ela deseja, mas porque ela não quer cair num precipício. Isso seria estado de perigo, ou seja, ela não queria doar para mim, ela só doou porque ela estava numa situação de desespero. Mas se eu coloco essa pessoa, eu jogo ela do precipício, seguro a mão dela e digo assim: agora, se você não doar, eu vou soltar a sua mão, isso não é estado de perigo, porque não é uma situação em que ela está para se salvar, eu a coloquei, eu ameaço. Entende? Aqui seria coação. Ou seja, quando a pessoa está em um estado de perigo, que precisa se salvar, e eu simplesmente vou lá e me aproveito disso, isso é estado de perigo. Se eu coloco a pessoa em uma situação de estado de perigo, se eu ameaço a vida dela, se esse perigo à vida dela foi ocasionado porque eu fiz, aí é coação, tá? Então, essa é a ideia do estado de perigo. A pessoa não queria doar para mim, ela só fez a doação porque eu a obriguei, porque eu aqui realizei de uma maneira, né, uma proposta dizendo que poderia salvá-la, e aí, para tentar salvá-la, ela assume essa obrigação excessivamente onerosa. Aqui, pessoal, eu faço uma ressalva no seguinte sentido: não se fala em patrimônio. Diferente da coação, o estado de perigo fala para você salvar a si, alguém da sua família ou a terceiro. E aí a gente sabe que não só hospitais, que você vai internar pessoas, podem eventualmente se aproveitar, mas hospitais veterinários às vezes podem se aproveitar. A regra legal do estado de perigo não abrange animais, pelo que está escrito, disposto ali no Código Civil. Mas aqui a gente poderia eventualmente fazer uma extensão. A gente tem feito tantas extensões aos animais, a gente sabe muito bem que tem pessoas que preferem muito mais os seus animais do que a própria família. E aí aqui ficaria também de uma maneira muito dissociada da realidade se a gente simplesmente dissesse não pode ser aplicado. Haverá que ter uma interpretação jurisprudencial, e a gente tem já alguns casos de interpretação doutrinária, ou seja, a doutrina interpretando, mas a gente sabe que a doutrina vai interpretando e a jurisprudência acaba muitas vezes seguindo, né? Então, se houver uma obrigação excessivamente onerosa, ou seja, alguém tenta se aproveitar para te salvar, a pessoa faz com que você assuma uma obrigação excessivamente onerosa, isso pode ser aqui depois desfeito. O que é se desfazer, né? A anulabilidade é dizer, olha, eu quando celebrei, eu estava numa situação desequilibrada, não era a minha vontade, eu não queria doar o meu patrimônio, eu não percebi que era tão oneroso assim. E aí a gente vai adequar, por exemplo, em situações de hospitais, adequar o que realmente foi feito, adequar o que realmente foi prestado. Em uma situação da doação, como eu disse, né, aí te salvo do precipício, você me doar, isso vai ser simplesmente desfeito. Deixa de gerar efeitos, perfeito? Bom, a outra situação que a gente tem é a lesão. A lesão, ela é diferente do estado de perigo, por isso que é uma outra figura de defeito, mas ela tem algumas coisas bem próximas. E, na verdade, se a gente olhar, a própria lesão também tem algumas coisas próximas do dolo. Então, você vai vendo que as distinções, elas precisam ser bem aqui gravadas e entendidas por vocês, porque às vezes pode ser que tenha uma situação que vai diferir. Por exemplo, como que acontece a lesão? A lesão é quando uma pessoa, por causa da necessidade, veja que não é necessidade de se salvar, é necessidade. Então, uma pessoa, por causa da necessidade ou pela sua inexperiência, se obriga a uma prestação muito desproporcional. Aqui eu gosto de falar sobre um exemplo, espero não ofender ninguém, de funerário. Por quê? Porque é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho que comprar um caixão, tá? Tenho que comprar um caixão porque uma pessoa acabou de falecer. Bom, primeiro, se uma pessoa acabou de falecer, não dá para ser estado de perigo. Por quê? Porque o estado de perigo pressupõe que eu vou salvar alguém. E se eu estou comprando um caixão porque a pessoa faleceu, eu vou salvar quem? Ela já morreu, né? Então,
eu gosto desse exemplo porque eu consigo afastá-lo da ideia do estado de perigo. Então tá, então eu vou comprar um caixão. Para quem eventualmente já tenha passado por isso, sabe muito bem que se você comprasse o caixão ontem, você teria pago aqui 7.000 reais. Hoje você vai pagar uns 20.000. Acho que está um pouquinho mais diferente, está um pouquinho mais caro, até pela situação da pandemia que a gente passou, a funerária acabou assumindo aí algumas outras obrigações, né, e os valores estão um pouco maiores e desproporcionais. Mas veja, é o mesmo caixão, por que hoje está mais caro? Ah, porque hoje você precisa, é a tua necessidade. Algumas pessoas, quando eu falo em lesão, eles falam assim, ah, professora, mas é a lei da oferta e da procura. Eu entendo que para pessoas que não estão muito próximas à ideia da boa-fé objetiva, seja muito difícil entender que lei da oferta e da procura não significa abuso de direito. Não significa, por exemplo, vender telhas em valores muito maiores do que os valores que eu vendo no dia a dia. Né? Ah, porque teve, por exemplo, uma grande chuva, a gente já teve situações assim, teve uma grande chuva em Campo Largo e de repente as telhas e de repente até mesmo a quilonas, o preço foi muito acima. Aqui, pessoal, eu peço que vocês tenham uma certa atenção. Uma coisa é o livre mercado, uma coisa é a lei da oferta e da procura, outra coisa é a má-fé. Quando a gente tem notícias em outros países, vamos ter aí, passar por uma situação de furacão ou uma situação de calamidade pública que as pessoas precisam se recolher, ninguém assume aqui 200, 300% a mais, tá? É isto que eu estou falando, é essa necessidade, ou seja, eu não estou simplesmente me aproveitando da lei da oferta e procura, eu estou agindo de má fé, eu coloco uma obrigação muito desproporcional, o preço da coisa não é aquele que eu estou ofertando, né? Por exemplo, a gente teve há uns 15 anos atrás uma situação em Santa Catarina em que teve ali no Vale do Itajaí uma situação devastadora, as pessoas ficaram sem casa, ficaram desabrigadas e acabaram recebendo muitas doações. Sabe o que alguns fizeram com aquelas doações? Venderam, era água. Água, eu preciso de água potável. Então, aqui, por necessidade, a pessoa pagava 20 reais da água. Lei da oferta e da procura, o vendedor ganhou aquilo. Ele nem podia estar vendendo aquilo. Entendeu aqui a má-fé? Veja que a má-fé, nesse caso da lesão, eu sei que muita gente às vezes olha e fala assim, poxa, mas é a lei do livre mercado. Cuidado, lei do livre mercado não significa jeitinho brasileiro. Essa ideia da lesão é boa-fé objetiva criada na Alemanha, criada em países que são sérios e países que entendem que não significa que você possa aproveitar 100, 200, 300% em cima de certas pessoas só porque a pessoa está com necessidade. Um outro exemplo que eu gosto de trazer aqui é o pão de queijo, né? O pão de queijo da rodoviária ou o pão de queijo do aeroporto. Quando você chega de viagem, ou você está ali em uma conexão, né, ou aconteceu alguma coisa, você vai ter que esperar um pouco no aeroporto. Gente, você vai comer um pão de queijo, a comida é muito mais cara, principalmente se você estiver na parte de embarque. E o aeroporto, normalmente, os aeroportos são afastados das cidades, né? Eles são em cidades metropolitanas, em região metropolitana, então eles acabam sendo, né? Por exemplo, Curitiba, a gente tem a Curitiba, a cidade metropolitana de Curitiba, a grande Curitiba. O aeroporto não fica em Curitiba, efetivamente, ele fica na grande Curitiba, assim como outras cidades do mundo todo. E isso faz com que o deslocamento seja muito difícil. E aí lá, o preço da comida é altíssimo. Esta situação desproporcional da prestação com a contraprestação e saber que você tem uma situação de necessidade ou até de inexperiência, da inexperiência já vou falar um pouquinho, significa má fé. E aqui você pode desfazer. Por quê? Porque você só fez porque você precisava, você só fez porque você não tinha outra escolha. Você só comprou o caixão por um preço muito maior do que o que tinha, porque você não tinha outra escolha. Você só comprou a telha por um preço muito maior do que se tinha, porque você não tinha escolha, ou pagou o pão de queijo por um preço muito maior, porque você não tinha escolha. Veja que todas essas situações são situações que, às vezes, o indivíduo sozinho, quando ele vai reclamar, ele não vai ter interesse, não é nem interesse aqui processual, é interesse patrimonial. Pô, se você vai discutir, às vezes, um valor de um pão de queijo, mais ou menos uns 15 reais, quanto que você vai gastar para contratar advogado, para discutir que aquele negócio jurídico não deveria ser feito, quanto que você vai receber? 15 reais. O interesse patrimonial, muitas vezes, faz com que esse tipo de demanda não surja, até para discutir se aquele contrato é válido ou não, acaba não tendo esse interesse, porque você vai avaliar o risco da demanda. E aqui vem as ações coletivas. A gente tem uma série de demandas coletivas que discutem esse tipo de defeito do negócio jurídico. Claro que eu posso discutir sozinha, eu posso discutir a telha que foi vendida para mim num valor muito maior e eu quero desfazer,
eu posso desfazer negócios únicos. Mas aqui a situação, normalmente, pelo menos nesses exemplos que eu trouxe, são investigações que são feitas pelo Ministério Público para avaliar se esse contrato é válido ou não, se tem eventualmente essa situação de lesão, e aí a propositura da ação judicial. Porque o indivíduo sozinho, muitas vezes, não tem aqui a possibilidade de arcar com todos os custos de um processo para receber depois, sei lá, 15 reais, entende? Bom, mas aqui é a figura da lesão. Poder você pode, o que acontece é que às vezes o teu interesse patrimonial não vai ser relevante o suficiente para fazer com que você corra atrás dessa demanda. E daí, muitas vezes, pelo custo-benefício, as pessoas acabam fazendo. Além da necessidade, veja que a lesão tem ali a inexperiência. E aqui, antes de falar um pouquinho sobre essa questão da inexperiência, eu faço uma distinção com a ideia do dolo. A ideia do dolo é quando alguém te induz ao erro, induz você a pensar que é alguma coisa. Então, a pessoa diz para você, olha, esse carro é um carro aqui super bom, ou sei lá, vai comprar uma roupa, olha, essa roupa é da marca X, e depois você descobre que não é, uma falsificação. Quando a pessoa te induz a você achar que é uma coisa e não é, isto é dolo, porque há uma falsa noção da realidade porque a pessoa te induziu. Quando a pessoa percebe que você não conhece e se aproveita disso, impondo uma desproporção entre prestação e contraprestação, aqui existe a lesão. Então, a pessoa verifica que você está lá olhando, por exemplo, uma bolsa, ai, que bolsa linda, que bolsa maravilhosa, e ela não fala, né, que nem, ou nem deveria, ela aqui se aproveitando da tua inexperiência, você olha e fala assim, ah, essa bolsa é 20 mil reais, né, uma bolsa Chanel, 20 mil reais, e a pessoa fala, ah, é isso mesmo, né, veja que aqui é uma figura muito mais da lesão do que do dolo, porque ela não te levou a crer, ela simplesmente viu que você tinha essa inexperiência e se aproveitou dela, tá? Então, a ideia do dolo é quando a pessoa age ou maqueia a realidade ou não fala algo quando deveria falar. E na lesão, a pessoa fica quieta. E ela simplesmente se aproveita proporcionalmente. Há uma desproporção. Aqui, ela não só ficou quieta, como ela faz como se fosse uma bolsa Chanel. Ela te vende por 20 mil reais, sendo que era uma bolsa que valeria, sei lá, 200 reais, 300 reais, por exemplo. Ok? Bom, tanto a lesão quanto o estado de perigo e até o erro da oleocoação são passíveis de desfazer o negócio jurídico, da gente anular o negócio jurídico. Se eu percebo que, poxa, fui efetivamente aqui enganada, né? Ou vendi um imóvel, e esse imóvel eu vendi porque eu estava precisando de dinheiro, não para salvar alguém, que senão vai para o estado de perigo, né? E a pessoa sabia de alguma informação, né? Ela sabia, por exemplo, que ia passar uma estrada ali ao lado, ia ter uma valorização, e ela me faz aquilo desproporcional, essa vai ser uma lesão. A palavra lesão, pessoal, ela está muito próxima aqui a prejudicar. Lesão é prejudicar, é ofender patrimonialmente alguém. Então, é isso que tem que pensar. Houve uma ofensa patrimonial, um impacto patrimonial, porque a pessoa precisava ou porque a pessoa era inexperiente, ok? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui e vou gravar um outro para falar sobre fraude contra credores, tá? Porque fraude contra credores tem uns detalhes que eu acho que vale a pena a gente passar em separado, tá? Como eu sempre digo, tem que assistir os dois, pessoal.